Estabelecimentos poderão ter o alvará cassado se for comprovado o envolvimento com crimes sexuais. A ideia é inibir para que isso não aconteça. Consigam fazer a proteção integral da criança e do adolescente. O projeto de lei quer vedar as homenagens propostas pelos vereadores para pessoas que já tenham sido condenadas. Vai sim dificultar, algumas pessoas não vão poder receber essa ou a moção, título de cidadão honorário. Mais audiências públicas, quando o assunto envolver cobrança de tributos no município. Hoje, o executivo ele aumenta as taxas, aumenta os tributos, sem que seja discutido com a sociedade. O projeto de lei quer usar as escolas públicas para ensinar cidadania. Mas, de fato, dá a importância principal da participação da sociedade. Tem ainda o giro pelo Legislativo e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. E nas sessões de terça e quarta-feira passada, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Além disso, entidades prestaram contas do trabalho realizado na cidade. Durante a sessão de terça-feira passada, os vereadores deliberaram sobre 8 projetos de lei e a maioria das propostas foi apresentada em primeira discussão. Além disso, como a sessão era a primeira do mês de abril, foi aberto o uso da tribuna livre para entidades, como a Associação Amor pra Down, que atua em Balneário Camboriú e apresentou aos vereadores seu relatório anual de atividades. Em nome da equipe técnica, da equipe administrativa, na pessoa do Júnior, do Wilson, Reginato, que a maioria de vocês conhece, eu agradeço a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição e temos a certeza de sempre poder contar com cada um de vocês como parceiros, como apoiadores da causa Amor pra Down. Muito obrigado. Obrigado por vocês contribuir com a sociedade. Infelizmente, era uma tarefa que o poder público deveria estar fazendo, por muitas, são vários governos que vêm, vamos dizer, não digo que é incapacidade, mas por não ter essa gerência, não assumir essa responsabilidade, acaba tendo os pais se unindo, formar associação e hoje está aí sendo referência, não é a nível de Santa Catarina, é a nível Brasil, que vocês, quando falam Amor pra Down, é a nível Brasil já o reconhecimento. Parabéns. Também fizeram uso da tribuna o diretor administrativo financeiro, Roberto Ferreira, e a diretora de esportes comunitários da Fundação Municipal de Esportes, Mariana Dalvesco, que falaram sobre o convênio entre a Fundação e a Faculdade Avantes. Falaram ainda o presidente, Luiz Nurich, e a vice-presidente, Cirlei Lustenberg, da Associação de Pais e Professores do Centro Educacional Ariribá, que apresentaram o diagnóstico da situação da unidade escolar neste início de ano letivo. Na sessão também foram entregues 2 moções de congratulações do vereador Nilson Probst, do MDB, para Sandro da Silva, representando a APAI, e para Natália Jaques Capel, representando a Associação Amor pra Down, pela passagem do dia 21 de março, em que é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E na sessão de quarta-feira passada, os vereadores deliberaram sobre 3 projetos de lei. Entre eles, foi aprovado o pedido de adiamento de votação do projeto do Executivo, que dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança, que é um conjunto de informações técnicas que avaliam a repercussão e o impacto na implantação ou ampliação de empreendimentos que possam interferir na qualidade de vida da população. O pedido foi feito pelo vereador Nilson Probst e foi aprovado com 10 votos favoráveis. E por isso, o projeto entra na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, dia 10. E a Câmara também realizou uma sessão solene na quarta-feira passada de entrega de títulos de cidadão honorário e cidadão benemérito. 7 pessoas foram homenageadas. A sessão solene contou com a presença de familiares e amigos dos homenageados, além de autoridades como o vice-prefeito de Balneário Camboriú, Carlos Humberto, e os vereadores desta Casa Legislativa. A sessão foi aberta pelo presidente Roberto Souza Júnior. Durante a solenidade, 5 personalidades foram homenageadas com o título de cidadão honorário: Guilherme Paulo Ramalho Chaves, Júlio César Pio, Mariano Palmioli, Oswaldo Pines Brantes e Nelson Nitz. Todos receberam das mãos dos parlamentares proponentes as honrarias. Já os senhores Jair Miguel Ricardo e Pedro Neves de Souza foram homenageados com o título de cidadão benemérito. Essa homenagem me deixa muito orgulhoso, Pedro?
a gente que acompanhou tantas vezes, inclusive já foi secretário. Pena que aqui não está hoje o seu Oswaldo Pilhal-Brantes. Conheci muito na época que o seu tio Merim foi prefeito, quanto ele fez para o Balneário Camboriú, quanto ele lutou para que ainda hoje se utiliza esses códigos, tudo que foi feito na época do seu tio prefeito Gilberto Américo Merim, que realmente foi um dos grandes prefeitos que se preocupou na organização da cidade. Você não falou dele, mas eu tenho assim um maior orgulho de quando, da primeira vez que eu fui candidato a vereador, a gente apoiava o Merim para candidato a prefeito. Após as homenagens, os parlamentares fizeram o uso da palavra e destacaram a importância destas personalidades que prestaram relevantes serviços para o desenvolvimento de Balneário Camboriú. Eu fico muito lisonjeado de participar nesta sessão solene, não sou um propositor desta homenagem, mas me sinto extremamente orgulhoso por ter pessoas desse nível compondo a mesa nesse momento, e nesse momento que nós vivemos de tamanha crise, tamanha corrupção, pessoas que realmente fizeram Balneário Camboriú uma cidade diferente e engrandeceram o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado por estar hoje nessa sessão solene. O Jair Mecânico, com aquela simplicidade toda, eu conheci o Jair Mecânico quando eu trabalhava lá na Delegacia Regional, chegou um cidadão lá todo engraxado, né, todo sujo de graxa, e disse, Nilson, tal, né, precisava resolver uma tal situação, e nós nos conhecemos naquela situação. Depois, quando eu virei candidato, ele disse, tu nem te lembra, mas eu te conheci em tal local, na delegacia, quando eu fui lá, e tu me atendeu bem, não importou que eu estava todo sujo de graxa, me atendesse bem, e nós viramos grandes amigos. Então, eu quero agradecer, Jair, você e a sua família, pela participação efetiva que tu tens na minha vida, na política de Balneário Camboriú. Estabelecimentos poderão ter o alvará cassado se for comprovado envolvimento com crimes sexuais. Os detalhes na reportagem de Rafaela Dalago. Para uma empresa abrir as portas, é necessário que os alvarás de licença e localização estejam em dia. São eles que garantem o funcionamento do local e, por isso, costumam ficar visíveis. Mas em Balneário Camboriú, os estabelecimentos que estiverem envolvidos em crimes de abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes poderão perder essas licenças. A proposta é dos vereadores Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, e Walter Baldi, do PTB. Não tem uma lei no município que faça com que a prefeitura casse esse alvará. Então, a ideia é inibir para que isso não aconteça e, se acontecer, que a prefeitura tenha autoridade para cassar o alvará de funcionamento de estabelecimento onde os proprietários convivem sabidamente com pedófilos. Ele vem a contribuir no sentido de que a gente consiga endurecer mais o enfrentamento contra a violência sexual praticado contra a criança e adolescente. Nesse caso, especificamente, nos estabelecimentos comerciais. Se o crime sexual for comprovado, a cassação do alvará poderá ser feita em até 72 horas a partir da publicação da sentença. O estabelecimento automaticamente será lacrado, assim como as suas filiais. Trabalhar em cima de sistemas que realmente possam ser mais eficazes e que consigam fazer a proteção integral da criança e adolescente. A violência sexual é um dos crimes mais nefastos e bárbaros que nós temos no mundo inteiro e no Brasil vem crescendo de forma assustadoramente. A gente não sabe que é hipocrisia dizer que vai acabar. Não tem como acabar, mas tem como as pessoas saberem que se continuarem omissas, podem perder o seu ganha-pão na cidade. Vão ter que instalar esse ganha-pão em outras cidades. O projeto ainda tramita nas comissões da Câmara de Vereadores. Mais transparência. Receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito em Balneário Camboriú deverá ser divulgada na internet pelo Funtran. O objetivo é dar publicidade e transparência e divulgar a receita arrecadada com cada multa aplicada no trânsito de Balneário Camboriú. A transparência, ela faz com que todo cidadão ele possa ter e saber quanto que o município ele tem arrecadado em cada setor. O projeto prevê que os recursos sejam aplicados em educação no trânsito, obras de tráfego, policiamento e que parte dos recursos seja transferido para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Nós
começamos a observar que as multas aplicadas, as multas municipais aplicadas no trânsito, não teríamos como ver os valores que são recebidos em 6 meses ou anualmente. Então fizemos o projeto para que se coloque na internet, talvez no site da Transparência ou no site da Prefeitura, quais são esses valores e quanto é esses valores. A implantação de pista de skate no bairro dos Pioneiros é uma das solicitações dos vereadores ao Executivo que estão no giro pelo Legislativo. O vereador Patrick Machado, do PDT, sugere ao Executivo que faça a colocação de bicicletário em frente ao Balneário Shopping e ao terminal rodoviário da cidade. Já o vereador Moacir Schmidt, do PSDB, solicita à administração municipal que faça um estudo para a instalação de um semáforo para pedestre na Avenida Brasil, esquina com a Rua 3300. O parlamentar Marcos Kurtz, do MDB, sugere ao prefeito municipal que faça a inscrição em programa junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, solicitando um veículo para o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS de Balneário Camboriú. E o parlamentar Lucas Gotardo, do PSB, sugere ao Executivo que faça o estudo urgente para a implantação de um skate park no bairro Pioneiros. E você vai ver depois do intervalo mais audiências públicas quando o assunto envolver cobranças de tributo no município. Tem ainda a previsão do tempo. A gente volta já já. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro. O projeto de lei quer vedar as homenagens propostas pelos parlamentares para pessoas que já tenham sido condenadas. A proposta é de autoria do vereador Roberto Souza Júnior. Uma homenagem tem entre seus objetivos o reconhecimento das ações de uma pessoa, seja no trabalho, em casa ou até mesmo na sociedade. Na Câmara de Vereadores, as homenagens podem ser feitas através de moção de congratulação ou títulos, e a intenção do vereador Roberto Souza Júnior, do MDB, é vedar as homenagens a quem já tenha sido condenado por corrupção, improbidade ou crimes contra a pessoa. Traz um regramento que vai sim dificultar. Algumas pessoas não vão poder receber ou a moção, título de cidadão honorário, né, porque fica impedido. Então nós, através do projeto, a gente traz aí mais uma oportunidade de mostrar para as pessoas, né, de bem da sociedade, pessoas sérias, né, qual que é o intuito realmente de uma moção, de uma premiação, né, de um título de cidadão honorário para a cidade de Balneário Camboriú.
Na justificativa do projeto, o vereador pede apoio dos demais parlamentares e afirma que isso é um respaldo à sociedade e os seus anseios por respeito e justiça. É um projeto muito simples, mas traz sim qualificar aquelas pessoas honradas, aquelas pessoas de bem e aquelas pessoas que fazem para a sociedade cada vez ser mais transparente, né, ser uma sociedade cada vez mais humana. Mais audiências públicas quando o assunto envolver cobrança de tributos do município. A repórter Márcia Paranhos tem as informações. Para cada aumento de imposto ou taxa, uma discussão prévia e um necessário debate com a sociedade. A opinião é do vereador Nilson Probst. Segundo ele, cobrar mais sem explicar em detalhes por quê seria sinal de pouca transparência com o dinheiro público. Um caso recente foi o aumento da COSIP, a taxa de iluminação pública. Para o vereador, faltaram explicações se o aumento traria benefícios para a população. Que a sociedade saiba o que vai acontecer, né? Hoje o executivo ele aumenta as taxas, aumenta os tributos sem que seja discutido com a sociedade. Então nós na busca desse projeto é que a sociedade saiba o que está aumentando, quanto está aumentando e para onde vai o dinheiro. No ano passado, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú realizou 22 audiências públicas, uma média de 2 por mês. Para Probst, as audiências são espaços democráticos que devem ser utilizados pela população. Esse projeto justamente visa isso, né? Que as pessoas sejam convidadas, venham à Câmara de Vereadores, saibam o que está acontecendo, o que vai ser discutido, né? Para onde vai o dinheiro, quanto vai ser investido, enfim, né? Para que isso fique bem claro para toda a sociedade. O projeto de lei quer promover eventos esportivos através de incentivos fiscais para os patrocinadores. Acompanhe. A reunião pública contou com a participação de atletas da cidade e tratou do projeto que pretende incentivar empresas de Balneário Camboriú a apoiar eventos esportivos em troca de desconto no INSS. Para o vereador Arlindo Cruz, autor do projeto, a parceria poderá garantir incremento para o setor. Você vai beneficiar todas aquelas entidades que não conseguem chegar no Bolsa Atleta, que não conseguem chegar na fundação para buscar o dinheiro para você tocar a sua associação, certo? Claro, como é que ele vai funcionar? Você se inscreve na fundação e leva o projeto, a Fundação do Esporte, a Comissão de Esporte analisa o projeto, depois vai dizer quanto você pode buscar. E acompanhe agora a previsão do tempo para os próximos dias. Uma massa de ar seco predomina sobre a região sul do Brasil e inibe a formação das nuvens carregadas. Até há a possibilidade de um pouco de chuva no período da manhã no litoral do Paraná e de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, mas é uma chuva muito isolada e passageira. E no decorrer do dia, essa chuva diminui e o tempo fica firme. Todas as outras áreas da região, incluindo as capitais Curitiba e Porto Alegre, o dia será marcado por bastante sol, poucas nuvens vão se formar, faz calor à tarde e não tem previsão de chuva. Pelo interior da região, a umidade relativa do ar até pode ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista para esta terça-feira é de 15 graus em Curitiba e 19 graus em Florianópolis. Com a presença do sol, vai esquentar e a máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre. O projeto de lei quer usar as escolas públicas para ensinar cidadania. É o projeto Mini Cidades Cooperativistas. A proposta é do vereador André Meirinho, do PP. As fotos são da visita do vereador André Meirinho, do PP, à Escola 100, de Concórdia. O projeto Mini Cidades proporciona vivências reais de como gerir uma cidade. Tem eleição para prefeito, vice e vereadores. Eles aprendem quais os direitos e deveres dos cidadãos e de quem ocupa um cargo público. Isso tudo dentro da escola. Depois de eleitos, teve até reunião com o prefeito da cidade. Agora, o vereador André Meirinho quer que o projeto Mini Cidades seja aplicado nas escolas públicas de Balneário Camboriú e que, com isso, se exercite o conceito de cidadania nos estudantes. No futuro, exatamente, vão saber a diferença, a importância do trabalho tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura, mas, de fato, da importância principal da participação da sociedade. E você conhece a Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú? Na reportagem especial de hoje, de Rafaela Dalago, você fica sabendo mais sobre essa política pública. A realização de projetos que visam a difusão de bens e valores culturais é o principal objetivo da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC de Balneário Camboriú.
A LIC é o nosso principal instrumento de fomento à cultura, que a gente tem como uma política pública da Fundação Cultural e da Prefeitura de Balneário Camboriú, né? E ela é uma conquista da classe artística que integrando Balneário Camboriú ao Sistema Nacional de Cultura, porque nesse Sistema Nacional de Cultura, os municípios e os estados, eles têm que se adequar a um plano de política permanente de cultura, e não dessas políticas que entra governo, faz um projeto, depois sai governo, o projeto acaba, o programa acaba, né? Então, a LIC é um programa de continuidade, então não, é uma lei, né? Então, está prevista na lei, o executivo é obrigado a cumprir. Uma história que começou a ser escrita por vários artistas, que juntos no ano de 2011 iniciaram a busca por apoio. De 2011 a gente conseguiu que virasse lei. E depois, em 2013, a gente conseguiu, quando eu falo a gente, são todos os artistas que lutaram muito para que essa lei existisse. E aí, em 2013, ela conseguiu realmente se efetivar, né? Foi lançado aí o primeiro edital da LIC e hoje a gente já comemora o quarto ou quinto edital. E foi através da LIC que a Ellen conseguiu gravar o documentário Ilha de Ícaro, lançado em fevereiro deste ano. Ouço, entre o mar e a areia, um mundo de pensamentos. Tinha um cara que morava na ilha, ele e o pai dele, saía nadando, vinha para a escola, sempre tratado como um cara diferente por ser um guri da ilha, assim. Esse projeto ele acabou se desenvolvendo de uma forma maravilhosa. A partir dele surgiu a ideia de criar-se um documentário, um curta-metragem, um filme, documentário, curta-metragem intitulado Ilha de Ícaro, em homenagem à Ilha das Cabras e o fato de um menino ter nascido há quase 50 anos, né, precisamente há 49 anos, nascido na Ilha das Cabras. Honrado e, assim, sentido-se privilegiado por poder deixar registrado realmente toda a história, não só minha, mas do meu pai, né? Que é uma lenda, foi uma lenda da cidade. E principalmente para deixar caracterizado e bem explícito ao mundo, eu penso, porque isso vai para o mundo, né? O nosso cartão postal, que é a Ilha das Cabras, né? Não só de Balneário, de Santa Catarina, mas do Brasil e para o mundo também. Então, só privilégio, só orgulho, né? Trabalhamos e saímos. Eu digo assim, o Ícaro Cavalheiro é aquele menino que saiu da Ilha das Cabras para o mundo, e agora está voltando do mundo para rever e reencontrar a Ilha das Cabras. Mas além do produto cultural, os aprovados pela LIC também precisam deixar uma lembrança. A contrapartida é um fator obrigatório do projeto, né? Eles têm o produto, o resultado final do projeto que eles apresentam, que pode ser um livro, um filme, um CD, uma pesquisa, uma obra artística, uma exposição, que respeitem as 11 áreas que a gente tem, as linguagens artísticas das artes, né? E, a partir disso, eles têm que oferecer uma contrapartida em torno de 20% do valor do projeto, mas de caráter sociocultural. Ela não é de contrapartida financeira. É uma política pública que veio para deixar o seu legado no município. Os artistas, eles precisam da política pública da cultura. E isso não é paternalismo, não é nada não. Sabe? É devolver o recurso que nós aplicamos nos impostos para a própria comunidade. Porque quando um artista executa um projeto, ele não faz para ele, não é simplesmente autoral para o seu portfólio, ele devolve para a comunidade. Então é o recurso, sabe, público voltando para o público. O artista, ele é só um intermediário desse recurso. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e uma ótima noite para você.